Olá! Como você está? Eu aqui mais uma vez sou Jaider Matos. Nós já estamos no 6º podcast. Olha que maravilha! E quero convidar você a permanecer aí, dar seu like, nos ajuda a compartilhar. Sabe por quê? Nós estamos precisando hoje chegar a 1000 inscritos para a gente fazer o nosso bate-papo aqui ao vivo. E se você se inscrever, compartilhar, dar seu like e comentar, é muito importante para a gente, tá? E saiba que você é um abençoado de Deus. E em falar em abençoado de Deus, eu tenho mais um querido irmão, amigo aqui, meu querido amigo Rossini. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido Rossini. Seja bem-vindo. Que bom que você está aqui, meu querido. Eu estava, assim, contando os dias para chegar a esse momento e graças ao nosso irmão Giovanni, nosso amigo, você está aqui. Seja bem-vindo, Rossini. Bacana, já. Está valendo. Pois é, eu estou me sentindo... Antes eu me sentia desconfortado, né? Sim. Porque eu estava em casa, naquelas tarefas lá da minha ilhazinha. Aí chega o Giovanni, seu amigo e cúmplice, e me trouxe aqui para tomar o café, né? A Chay, essa maravilha de pessoa, né? Aí, de repente, como é que chama isso? Foi uma surpresa. Já tinha um coffee break, já estava tudo certinho, né? Eu pensei que era tomar um café. De repente me manda sentar na mesa aqui com essa cara amassada. E o que eu posso fazer? O Giovanni falou que a gente toma atitudes com 5 segundos, e eu sou essa pessoa mesmo. Então a gente não pode perder as oportunidades, inclusive você, que é uma pessoa pioneira em muitos aspectos. Tá? E eu quero trazer isso aqui, que você já tinha comentado comigo, Jaider, para a gente falar sobre conhecimentos gerais e tudo. E para as pessoas que estão em casa, o meu querido Rossini é um amigo de longa data, né? A gente conheceu já há mais de 20 anos, e ele é uma pessoa da minha estima, mas além disso tem uma sabedoria assim ímpar. Aí eu falei assim, quero registrar isso, quero registrar essa nossa conversa. E eu tive na casa dele, a gente falou, e a primeira profissão dele, né? Ele é pedrista, também professor literário, escritor, poeta. Então eu quero que você faça suas considerações aí. Quem é o Rossini? Fala para nós, Rossini. Bom, já para eu falar de mim, eu tenho alguma... Eu me envolvi ultimamente nos últimos anos, com extração de pedras semipreciosas, cristais, extração e beneficiamento também. Agora, eu sou um garimpeiro também, não só de pedras, de outras áreas. Eu ia para os garimpos, sempre lendo, me informando, e mais para a minha busca de conhecimento sempre foi voltada para se fosse útil para meus filhos, porque eu fiz 8 filhinhos e não há outros mais bonitos no lugar, né? Então eu falei, um cara que anda, se destina a trafegar pela vida, andando pela contramão, e tem 8 filhos, é bom buscar conhecimento. Ultimamente eu cheguei a fazer um curso de Direito, eu tenho a carteira da OAB, nunca advoguei, nem um minuto. Mas depois tive um tempo na minha vida que eu era muito interessado já em me capacitar como professor. Aí eu fiz uma pós-graduação de 1 ano e meio em História, Educação Ambiental, Neurociência. Mas não foi só para pegar o papelzinho, não. Realmente eu estava num tempo da minha vida que eu pude observar os rigorosos conhecedores dessa matéria. E é assim que eu me vejo hoje. Uma pessoa que teve essas buscas, né? De conhecimento teórico, né?
e tentando associar no vivenciar, né, na prática de vida. Você, Rossini, a sua cidade madre é onde? Eu nasci em São José da Safira. Olha. São José da Safira fica a uns 80 quilômetros daqui. E lá... Um abraço aí a todos, esse povo maravilhoso de São José da Safira. São José da Safira. São José da Safira, na verdade, ela produziu, por volta de uma década de 40, a Segunda Guerra Mundial estava eclodida, né? E em São José da Safira tinha uma fonte, uma jazida do mineral que era muito necessário para atender as demandas da guerra. Tecnicamente, eu não vou me aprofundar, mas eram isolantes, componentes de aço para a indústria bélica, né? Então, São José da Safira já recebia aviãozinho, os americanos, os alemães, e ali desenvolveu-se uma produção desse mineral, chamado feldspato, ou mica, que para abastecer as demandas da técnica siderúrgica, né, de guerra. Então, São José da Safira tem uma peculiaridade, né? É uma cidade que foi envolvida com essa extração e depois lá é sede de uma parte de um pegmatito, que é a parte do solo onde se produz gemas como aguamarinhas, cristais nobres, turmalinas, que quando ela é vermelha ela chama rubelita, né? Ita quer dizer pedra parecida com o rubi, né? Por ser vermelha. Ou quando ela é azul, índigo, ela chama indicolita. E São José de Safira, na verdade, não é só lá, tem outros. Mas lá é até hoje a sede de uma das minas. Produziu a mica para a guerra. Depois, nos veios, foi se descobrindo jazidas de turmalinas e águas marinhas desse padrão que eu coloquei aqui. Então, lá... E as pessoas lá, por serem produtores de gemas, interessadas pela Europa, pelo mundo inteiro, as pessoas tiveram um contato, né? Esse contato com a demanda europeia, né? Destacando americanos, alemães, japoneses. Então, apesar de ser uma cidadezinha colocada a 80 quilômetros daqui, ela tem essa dinâmica de vida. É isso aí, Jorge. Eu sou de lá. Olha que bênção, né? Então, o que acontece? Os laços começaram a se estreitar mais com os Estados Unidos para essa região devido à demanda da Segunda Guerra Mundial com a mica? Com certeza mesmo. Essa história é muito rica. Governador Valadares, aqui nós temos registros de gente até com mais, da minha idade ou um pouco mais. Nós temos registros de filhos de pioneiros aqui, famílias tradicionais de Governador Valadares, que têm registros espetaculares dessa relação de São José de Safira. Não é São José de Safira, Governador Valadares. Porque estou falando aqui de São José de Safira. Mas nós temos aqui, próximo a Governador Valadares, a Lavra da Golconda, que foi uma surpresa para o planeta, por volume e qualidade das turmalinas que produziram aqui a 15 quilômetros do Governador Valadares. Se a gente for olhar para a direita, nós encontramos também outra ocorrência espetacular, que é o município de Conselheiro Pena, com as peças de turmalinas que encantam o mundo até hoje. A gente vai andando um pouquinho para frente, eu quero só colocar primeiro uma particularidade que é de Governador Valadares, que pouco valadarense conhece já, que é
a performance na produção e beneficiamento das gemas que enfeitam os colos das mulheres mais ricas dos museus do planeta. Interessante. Valadares e Teófilo Otoni, os dois têm o mesmo mérito, são os principais polos de produção e beneficiamento de gemas do planeta. E isso para mim é um símbolo de Governador Valadares. Na verdade, é um símbolo até do nosso país. Eu quero deixar um ateno, Rossini, porque essa questão do Rossini estar aqui, isso é uma questão de história da nossa região, né? Por exemplo, nós somos um dos maiores importadores de pedras preciosas para o mundo inteiro. Então, vai estar assistindo a gente aí, pessoas que trabalham com isso, e trazer o Rossini aí. O Rossini tem 70 anos, né, Rossini? 70 anos já. Né? Olha que maravilha. Isso. E assim tem uma história de vida e agrega muita informação, tanto para essa meninada que está chegando agora, que não sabe nada das pessoas, né, dos nossos ancestrais que fizeram a nossa região. E o Rossini vai deixar isso aqui bem claro hoje como um grande professor e entendedor dessa área. Bom, eu só quero te dizer o seguinte, que, na verdade, eu detenho algumas informações, mas aqui tem famílias aqui, não vou citar nome, mas uns 4, 5, que os pais desses que já não estão mais aqui, eles têm registros históricos fantásticos. E eu não sou um professor nessa área, não tenho conhecimento técnico, eu tenho apenas observação. Sim. 60 anos do meu pai vivendo isso e os 30 mil diretamente. E seus pais, como você falou, 60 anos que ele trabalhou com isso, eu quero que você fale o nome dos seus pais. Meu pai se chama Homero e a minha mãe é Maria, os dois já não estão mais aqui. Sim. Mas são pessoas nobres, né? Como todos os pais. Meu pai era um autêntico lavrista. Uma coisa que é bom discernir quando se fala em minerais, Jader, é necessário, porque existe um estigmatizado, né? A questão do garimpeiro como um agressor da natureza. E isso não é verdade, é preciso discernir isso, principalmente Governador Valadares. O que é mineração? Mineração são empresas poderosas que cortam meia montanha para extrair minérios industriais. Isso é mineração. Lá no norte do país agora, particularmente, eu acho que no Amazonas e no Pará, o que está acontecendo hoje com isso? Está tendo aqueles conflitos com... Muito conflito. Aquilo lá, para se apurar o ouro lá, ou até diamante, remove volume enorme de terra. E para apurar o ouro, usa principalmente o mercúrio, que acaba contaminando as nascentes. Então, aquela leitura lá, ela é uma. Agora, nós aqui em Governador Valadares, nós somos a capital das pedras preciosas, nós e Teófilo Otoni. Mas nós não praticamos aquilo lá, não. Aqui, para se caçar gemas, é muito diferente do que para apurar ouro. É muito diferente. Aqui a gente faz um túnel de 1,70 m, 1,80 m de altura, 1 metro de largura, e vai adentrando pela terra adentro, 100, 200 metros, à procura de um bolsão onde contém gemas de qualidade. Aí você me pergunta, e a geologia? Não. É nosso, é da nossa cultura. Nós devíamos resguardar muito isso, que a sabedoria, o conhecimento dos nossos garimpeiros, que eles, sem conhecimento técnico, sem aparato, né, eletrônico nem nada, eles vão seguindo indícios
que vão se apresentando. Vai furando, cavando e observando o comportamento do solo. De repente, se depara com um bolsão de gema, que é o que eles estão procurando. Ou de cristal, são inúmeros. Ou de turmalinas, ou até de alexandrita. Então, isso não é uma... não se caracteriza como uma agressão à natureza, porque por todas as razões. Isso não precisa mais ter dúvida disso. O garimpo lavrista do Sudeste não pode ser confundido com mineração de ouro lá de cima, não. Aqui é outra realidade. E isso, na minha visão não, é realidade. Desde 1940 e pouco, existe daqui até, digamos, Salinas, hoje já espichou até a Paraíba, mas até Salinas, aqui tem um pegmatito dos mais importantes do planeta já. E aqui deve ter 400 a 500 mil pessoas envolvidas nisso durante décadas. Isso, para mim, bem considerável, né? Muito, já. Porque, para mim, aqui tem três avaliações. No aspecto econômico, essas pessoas envolvidas na extração mineral, sem pedir R$1 para o governo, sem ter nenhum amparo. Nenhum incentivo? Nada. Vai de alto risco. Você vai furar e vai procurar. Você pode achar ou não. Então, 400 a 500 mil pessoas envolvidas com isso durante décadas. Qual que é o aspecto econômico disso que eu me refiro? Há 40 anos atrás, o Brasil era doido por uma nota de $100. Agora é que está nadando em dinheiro. Mas nós, os lavristas, produzíamos milhões de dólares. Porque quando nós acertávamos aqui, no outro dia havia um japonês, um alemão, um americano, com a mala cheia de dólar e deixava divisas no país. Divisas reais. Então, para mim, tem essa importância econômica. Importância política, não precisa nem de falar, 400 mil pessoas. Importância social. Esse povo detém um conhecimento que daqui a uns 20 anos não tem mais. Esse povo aqui tem um conhecimento de seguir indícios no subsolo para extrair gemas. E isso devia ser evidenciado e valorizado, e até não é. O garimpo ainda continua sendo uma atividade aventureira. Outro aspecto, isso importa muito para mim, já por isso que eu estou me estendendo. Por favor. É muito importante. Outro aspecto que não é real, violência e garimpo. Durante meus 30 anos, diretamente, com essa cara que eu tenho hoje, mas eu já fui homem, eu entrava no buraco, usava dinamite, que é necessário, e fazia as operações de um homem de 30 anos, fazia até uns 15 anos atrás. Isso, que eu queria tirar, para mim é muito importante, porque ao invés de ver o garimpeiro como um aventureiro só, como um ambicioso, como um malandro, existe malandragem depois da pedra beneficiada, gente que nunca pegou numa picareta nem entrou debaixo do chão. Isso existe em todos os setores da vida. Como que é isso? Esse Como assim? Beneficiamento da pedra? Esse é o outro alterar item. ela? Eu vou só falar, só então descaracterizar eu achei a interessante violência. porque Depois você volta... Porque é esse momento que deve causar a violência. Descaracterizar a violência. Uhum. Rapaz, eu vivi mais de 30 anos, meu pai muito mais. Não anda com revólver na cintura, andava até uns 15 anos atrás, não podia ter problema não. Mas era uma questão cultural. Eu com mais de 30 anos eu não vi ocorrência de violência, um dar tiro no outro, nem assassinato. Só para te dizer isso. Então, não existe essa coisa de violência. A outra pecha também do setor é que você tocou aí. Sobre o beneficiamento. Beneficiamento. Isso. Aqui
nós temos que voltar para Governador Valadares e Teoflotone e bater continência. As formas de lapidação que os nossos artesãos, Governador Valadares e Teoflotone, eles foram desenvolvendo ela pela criatividade, são artistas. Eles pegam a gema e facetam, é um processo de umas 6 etapas, super delicado, com alta precisão. E eles faziam isso num sistema artesanal, manual, perfeito, próximo do muito bom. Atualmente, os alemães, japoneses, desenvolveram máquinas que conseguem fazer. Mas, na verdade, ainda se usa para uma gema super cara, como a alexandrita, diamante, não usa máquina, não. É a acuidade visual é o artesão. E motora do artesão. Valadares é campeão nisso, Teoflotone mais ainda. Isso devia ser uma categoria respeitada e reverenciada pela nossa cultura. São os beneficiadores da gema. Porque nós, né, para organizar a fala, extração, lavristas, né, das picaretas. Agora nós trazemos aqui para a cidade, a gente entra no terreno do beneficiamento. Ou pode vender bruto, que a gente fala bruto natural, do jeito que sai da terra. O comprador gosta muito também. Ou então nós podíamos beneficiá-la. Teoflotone e Valadares se tornaram altos especialistas. Aqui tinha inúmeras oficinas, e ainda tem, mas antes tinha muito mais, para lapidar. A gente fala lapidar, eu uso o termo beneficiar, né? Que seria lapidar. Eu lembro que no meu bairro, eu morei no Santa Rita na década de 80, tinha muita lapidação, né? Eu lembro da antiga Mozalite, né? A Mozalite, eu não vi. Já era uma indústria, né? Já era uma indústria já mais uma indústria, depois. Né? Mas tinha pequenas lapidações em residências, né? Ali em volta da minha casa ali tinha. Tem algumas. Até hoje, Jader. Tem, só né? que eu não sei. Só que são empreendedores de empresas, de pequenas empresas, de fundo de quintal. Na verdade, até informais. Existe em Governador Valadares vários empresários que têm grandes lapidações, desenvolveram muito tecnicamente. Mas ainda existe em Governador Valadares centenas de lapidações no fundo de quintal, que envolve a mão de obra de 2, 3 pessoas e vão produzindo. Sim. Essa é a realidade do beneficiamento. Faltando a questão como da violência, eu vi assim, a partir de uma observação minha aqui, que se fosse alterar a qualidade de uma pedra vendendo gato por lebre, aí poderia ter violência, né? Jader, isso já ocorreu. Hoje, por exemplo, os orientais desenvolveram umas técnicas que eles conseguem criar um material similar à pedra, com várias características da pedra. Uhum. Então, tem pessoas com pouco escrúpulo que usam disso e lapidam, eu chamava barra, por exemplo, né, que tem algumas características, não é um vidro comum, mas é sintético. Isso existe, mas em muito pequena escala. Sim. Comércio externo, se você vender uma pedra falsificada, você não vende mais nunca. E aqui isso já ocorreu, alguns casos. Isso não é culpa do lavrista nem do garimpeiro, não. Isso é cá no meio urbano. Já ocorreu. Mas ninguém vai comprar uma gema, por exemplo, de um valor, digamos, R$1.000, R$2.000 ou acima disso, vou falar em dólar, nem de $50, sem dia pedir um aconselhamento. Uhum. Essa gema é verdadeira? Que existe várias maneiras, até visual, de identificar. E existe uma fiscalização ou identificação assim, por parte governamental para registrar essas pedras de grandes valores?
Já a sua pergunta aí me remete a mais uma grande mazela da política pública brasileira. Fique à vontade para falar o que o senhor quiser. Existe até um ministério para cuidar disso, mas não cuida. Minas Energia? Não. Olha, é também a Minas Energia. Na verdade, eu vou só te fazer um relato para poder responder. Em 1987, eu participei, fui um dos primeiros a participar, ali em Nova Era, a 10 quilômetros de Nova Era, antes de Belo Horizonte. Ali teve uma ocorrência de Alexandrita, que a Alexandrita é tão importante ou mais do que o diamante, porque ela é mais rara. Ali teve uma ocorrência de Alexandrita espetacular, que surpreendeu o mundo. E naquela época era claro que precisava de uma intervenção política para organizar a exploração e organizar também o comércio das gemas que nós produzimos lá. Eu e mais umas 1.000 pessoas. E por fora tínhamos 1.000 querendo entrar. 500 a 1.000 pessoas, com certeza. Aí nós estávamos sob a omissão do poder público. A Olava de Alexandrita, até hoje lá no norte, não tem uma ação de governo para poder... Vou voltar para eu me posicionar melhor a realidade disso aí. A ação governamental brasileira em relação às gemas que nós produzimos, um bom exemplo, eu falei Alexandrita, é omissa. Mas como é que podia, então, ela não ser omissa? De várias maneiras. Seria um organismo estatal, Caixa Econômica, ter um departamento para orientar o produtor do que o mercado está pagando por aquele padrão. Não existe isso. Voltando a São José de Safira, você acredita que esse devia ser uma política governamental? Ela foi feita por valadarenses simples, e muitos do São José de Safira, onde eu nasci. São uns caras que não sabem nem português. Peraí. Que não sabe, originalmente, né, sem uma cultura interessante. De repente, esses caras tiveram a audácia de ir para o Japão, para a Índia, para os Estados Unidos, e verificar como é que se comportava o mercado dessas gemas. Então, não foi uma ação de governo. Mais uma vez, o sujeito comum, o garimpeiro, correu atrás para saber. Nós estamos vendendo nossas pedras muito barato, vamos lá nas feiras internacionais. Hoje existem vários valadarenses, Teoflotone, que vão e ver. Vou até vender, eles sabem o comportamento. Então, sem nenhuma ação de governo, sem nenhum apoio, sem nenhuma orientação. Então, por isso é que, para mim, esse segmento comercial merece respeito e não discriminação. Eu vejo que acontece, para todas essas áreas tem especialistas, né? E por um sofrer, né? Por trazer um sofrimento de falta de incentivo, de duros trabalhos e tal, a pessoa, o que acontece? Quando ele pega uma determinada estabilidade, ele procura meios para facilitar isso. Isso é questão de pessoas que vê que a coisa não está indo da forma como deveria ser e procura pelos seus próprios meios resolver, saber o valor daquele trabalho. E, tipo assim, temos pessoas hoje especializadas em identificações de pedras, né? Tem pessoas assim gabaritadas, sabe? E o que eu ouvi, tendo de um grande irmão e amigo, que ele me falou que ele é um grande especialista na área da turmalina, Paraíba, né? Muito bem. E é a pedra de maior valor hoje no planeta?
surpreendentemente, não sei em que data, seu amigo deve estar mais bem informado do que eu sobre a turmalina da Paraíba. E, de novo, o governador Valadares é que protagonizou. Foram lá para a Paraíba e desenvolveram, eles descobriram a turmalina lá, já que ela tem... A nobre é um azul neon. Existe um elemento, ela é turmalina mesmo, a mesma que sai em São José de Safira, no Cruzeiro, sai na Golconda, sai em Conselheiro Pena, em Araçuaí, mas ela tem um elemento diferencial. E ela tem um valor acima do diamante. Olha. E só no Brasil, na Paraíba, que apresentou essa ocorrência. Na divisão de continentes, houve uma divisão da África e do Brasil. Divisão das placas tectônicas. Ok. Alegam que mais ou menos na altura da Paraíba, lá na África, já se acha também. Sim, teve. Né? Isso aí é a lógica, né? Lembrando que na África, né? Ok, também na África. Mas a principal ocorrência ainda é na Paraíba. Ainda é na Paraíba. É a campeã, é a cereja do bolo das pedras. Eu ainda, Rocina, por ser leigo nesse assunto, não entender mesmo que de pedra é só através do poeta, né? Que viu uma pedra, tropeçou nela, o outro fez uma construção, o outro fez uma arte, né? E aquilo ali. Mas qual o valor real mesmo das pedras preciosas para o ser humano? O que ele vem agregar a não ser adereços? Precisaria de um geólogo para te explicar a composição química e a formação das gemas pela natureza. E eu convido também as pessoas que estão assistindo, provavelmente um geólogo vai assistir uma fala nossa assim, deixa o seu comentário aí, e se quiser vem aqui explicar para a gente sobre essas questões também, que é muito rico. Quando a gente sai daqui, desculpa interromper o senhor, daqui de Valadares e pega toda a região e passa até o Teoflotone, Padre Paraíso e toda aquela questão que eu quero que você fale sobre essa região, que você já andou por tudo ali. Hoje mesmo eu estava falando com um grande amigo meu, Hernani, que eu quero trazer aqui também, lá de Padre Paraíso, e falando sobre as pessoas daquela região ali também que trabalham no garimpo, tá ali na lida, assim. E eu, como assim, muito leigo, eu tenho alguns amigos e irmãos que trabalham nessa área. Eu fico olhando assim, eu falei assim, e agora? Tanto dinheiro assim? Mas qual a finalidade? É só para juntar? Deve ter uma finalidade. Eu queria que você conhecesse. Primeira coisa, se me você me chamar de isso. senhor de novo, eu vou rogar uma praga no você, você não dá um beijo mais. Oi, Chay. Então, vamos voltar ao assunto e tal. Você, originalmente, você está me indagando sobre as informações que eu tenho, como eu não tenho formação técnica, científica sobre isso, mas a gente trabalha com a seguinte ideia, que a natureza há milhões de anos, por processos de pressão e outros tais, reações físico-químicas, acumularam moléculas características da turmalina, do diamante, da turmalina do Paraíba, do cristal e assim por diante. A gente trabalha apenas com essa ideia. E que isso ocorreu há milhões de anos. A natureza criou isso. O que aconteceu? As gemas. Voltando à significação delas para a vaidade humana, ela se justifica, porque isso é até uma coisa que eu, na verdade, um pouco de conhecimento, eu guardei até hoje uma sigla que eu defini, colivita. Para você, quando você vê uma gema, primeira coisa, cor. Porque a cor nobre do azul é o índigo. A cor nobre do vermelho, estou me lembrando agora, a cor verde, por exemplo, da esmeralda, um pano de sinuca. Então, você definir essas nuances de cores. Primeira coisa, colivita, cor. Depois, limpeza.
limpeza que a gente fala é a ausência de inclusão, a ausência de defeito que pode ocorrer. Então, cor, limpeza, vida, que ela não pode ser opaca, e tamanho. Por quê? Um diamantezinho desse tamanhozinho pode ser usado por qualquer pessoa. Agora, vai aumentar isso aqui para você ver, vai aumentar para aqui. Então, a pedra é valorizada pela raridade primeiro, né? Porque tem uma escala de raridades, quer dizer, a natureza apresenta, num grau de raridade, a turmalina da Paraíba, a alexandrita, os córidons, não vou usar termos técnicos, não. Diamante, rubi, Paraíba, depois com dureza tal. Diamante tem dureza 10, eu acho. Não sei dizer. Por dureza também. Porque a natureza não tem como eu expressar, né? Maravilhosa. Por que é assim a natureza? Os diamantes, depois vem outra escala, até as pedras menos de densidade, menos dureza, né? Então, por que eu estou tentando colocar isso aqui? Porque para se justificar o valor pecuniário, dinheiro, de uma gema ou de uma pedra qualquer, primeiro você tem que olhar isso. Cor, limpeza, tamanho, primeiro raridade. Aí vem o preço que o mercado paga por ela. Paga para quê? Acho que os judeus, né, que são referência maior de guardar ouro, não é isso? Sim. Também as gemas. Que eu falo dessa forma, por exemplo, se a gente for alguns milhares de anos, né, toda a barganha de compra, né, de troca, né, compra e troca, aquela questão toda, era baseado nesses valores de pedras preciosas, de ouro, diamantes, essas questões assim. Então, quando a gente coloca em termos financeiros, em termos de finanças, né, de arrecadação, ou para juntar tesouro dentro de um reinado ou de um país, ele acumula certa quantidade de ouro, certa quantidade de pedras preciosas, que aquilo é o tesouro daquele país, né? Não é praticamente sob nota de papel, mas sim a quantidade que ele tem de ouro. E se a gente adentrar mais um pouco, e o poder bélico que ele tem. Mas, enfim, quando a gente vê essa estrutura, né? E qual o benefício que tem isso para um todo. Olhando para as pessoas mais assim esotéricas, né? Eles utilizam a pedra em meio de harmonização da própria energia, da energia humana, da energia terrestre, dessa energia que o chinês chama de Qi, né? Que ele circula pelo corpo, que ele circula pela terra, pelas plantas. Então, há uma grande demanda também no mundo inteiro através dos cristais de quartzo, de tudo, para alinhamento de chakra, que vem através da Ayurvédica, do hindu, trazendo aqui para mim. Então, a gente traz uma grandes informações disso. Mas ainda em si, como nós estamos aqui no meio de corpo presente, temos matéria e precisamos se manifestar, acredito eu que eu tenho um espírito e nós temos uma data limite para estar vivenciando a nossa chegada à nossa despedida aqui. Cabe a mim fazer algumas reflexões que é só para tesouro mesmo de poder e ganância, ou tem um benefício melhor essas pedras, né? Tirando assim, o místico é para equilibrar a sua energia, para organizar a sua energia. Mas para a ciência, você tem alguma colocação? Fica aí também para você deixar esse detalhe para mim, que eu tenho essa dúvida aí.
Eu, como terapeuta, eu vejo nas pedras de limpeza, como o Rossini falou, sobre equilibrar o chakra, trazer uma energização para dentro de casa. Até o Feng Shui também fala sobre a harmonização no local. Mas como o senhor profissional trabalhou 30 anos, você vem dos seus pais, é só um montante de riqueza para um indivíduo, para uma cidade, para um país, para uma nação, um reinado? Me conta aí. Ok, Jader. Bom, a sua pergunta é extensa, mas eu vou tentar sintetizar aqui a minha opinião, não, a observação nessa área. Primeiro, as gemas, o que é padrão oficial, historicamente reconhecido, é o ouro. Por outras razões, o ouro é tido como uma base material acumulada desde os egípcios. Fala egípcios, mas desde os 5.000 anos, os últimos 5.000 anos que nós temos conhecimento. O ouro é sempre um mineral valorizado. Vamos partir para as gemas. As gemas, elas têm um fetiche, né? Não sei se essa expressão, tem muito tempo que eu não uso essa expressão, mas um feitiço de beleza, de status, né? Então, as gemas já não fazem parte mesmo desse item de significação potencial de riqueza de um país, não. Normalmente elas estão em grandes museus, país muito desenvolvido e muito rico, tem raríssimas peças, quase todas do Brasil lá. Sim. Desculpe. Tudo bem. Desculpem. Então, voltando aqui onde a gente estava, as gemas têm um significado muito grande como status, como resposta à vaidade, né? E como também significação geológica. O que a geologia admira por uma forma espetacular de gema ou de cristal, que tem N formas. Você nem acredita que a natureza que fez aquilo, com aquelas facetas, aquela estética, aquele brilho. Então, aí um geólogo já vai dar muito valor por isso aí. Aí entra a visão dos místicos espiritualistas sobre a pedra. Existem registros, hoje em dia tem um Google aí que clareia isso muito mais. Existem registros que os egípcios, primeiro as cores, né? A questão de cores, você deve saber mais do que eu. A cromoterapia. Então a pedra também é respeitada por essa ciência mesmo. Chegou ao ponto a divisão de prisma de cores e tal. Chegou ao ponto de os egípcios usarem, moer pedra e beber como medicamento. A pedra roxa para ansiedade e vai por aí. Sabe-se também, tem registros que a obsidiana, por exemplo, que não é um mineral tão nobre, ela quebra com uma precisão superior aos bisturis do nosso tempo. Olha que interessante. E eles faziam cirurgias nos olhos. Então, isso faz parte da história. Isso é muito importante saber que a gente está levantando, Rossini, são informações que, para pessoas de todas as áreas, entender e fomentar e procurar para pesquisar e ir a fundo, né? Para não ter assim, o diz pelo mundice. Eu cheguei a criar uma associação aqui, na época de um governo petista, aí, eu acho que pessoa muito bem aceita aí, Fassarella. Eu cheguei a criar, eu mesmo tomei a iniciativa de criar uma associação de extrativistas, beneficiadores e comerciantes informais de gemas no nosso município. Mas não concederam nem uma sala lá. Aí eu desanimei, eu paguei aluguel durante uns 6 meses, peguei meu computadorzinho, peguei meu filho, tirei do emprego para dar assistência. Quando eu vi que era uma sobrecarga para mim,
Está registrado e não fiz mais. Valadares precisa retomar essa fala de... Essa fala aí da pedra que tem a precisão de corte, o Giovanni não sabia disso. Sabia? Não sabia. Tá bom. E agora, o que me importa muito, eu me adentrei e me coloquei na situação de ter criado uma associação em defesa dessa política que nós estamos esboçando aqui, é porque as autoridades ambientais, elas agem em cumprimento das leis, elas agem de maneira muito truculenta em relação ao lavrista. O lavrista não é agressor ambiental, o lavrista tem indignação social, o lavrista não dá ônus nenhum para o governo, o garimpeiro não é nem aposentado como garimpeiro. Então, ele fornece divisas ao nosso país sem exigir nada do Estado. Então, as autoridades ambientais que comecem a observar, discernir isso, o que é uma atividade garimpeira através de gema e uma atividade que detona o meio ambiente, contamina lençóis d'água. 90% das nossas operações não faz isso. Daqui de Governador Valadares, São José de Safira, Conselheiro Pena, Tambacuri, tudo tem capacidade de gema. Aí a gente vai lá para frente, Araçuaí é outro polo significativo no planeta, desde 1940. A gente anda para frente, tem outras ocorrências. Salinas, vai para frente a Bahia, descobriram lá o quartzo rutilado, que é supervalorizado pelos orientais, e dá volumes, coisas espetaculares. Tem uns raios dourados dentro, composição, acho que titânio, acho. Olha. Vamos mais para frente, Bahia. Aí a gente encosta na Piauí, a gema importantíssima lá de várias cores. Aí encosta na Paraíba, tá o filé da coisa. Então daqui lá, isso aqui tem quase 3.000 quilômetros. E muita gente, hoje é mais de 500 mil pessoas. Um dia você falou que a Vale fez uma pesquisa, né, de solo. Eu não sei se a Vale, mas tem um registro que de Governador Valadares. Se você chegar ali no Banco do Brasil, furar um buraco ali de 50 metros, que 50, pode variar de 10 a 50. Você pode tirar a turma ali no Água Marinha ou Cristal Nobre ali. Porque daqui até lá existe um veio subterrâneo onde a composição geológica é o berço de ocorrer as gemas. Aí você me fala, mas se eu for a 100 quilômetros para o lado de direita e esquerda, você pode não achar. O corpo de pegmatita não é retinho como um taco de sinuca, não, né? Faz suas curvas, sinuoso, né? Né? Então, essa é uma realidade que devia ter até ensinado nas escolas do Brasil, mas principalmente as nossas, né? Essa região que sai aqui da sua cidade, que você nasceu, até no Vale de Jequitinhonha, quais cidades você passaram e viu histórias assim? Na verdade, eu transitei e transigi, seria essa expressão, nos municípios de Araçuaí, Novo Cruzeiro, Itamarandiba. Eu cheguei nós produzimos um pouquinho de água marinha em Pedra Azul, mas lá para cima eu nunca fui já. Tá. Mas aqui em Valadares tem especialistas daí para cima. Nessa área sua, qual cena que mais te marcou nessa área como pedrista e garimpeiro? A que mais me marcou teve algumas, mas a que mais marcou foi que em 1987 nós chegamos a 10 quilômetros estávamos a 10 quilômetros do asfalto de Nova Era, 10 quilômetros de Nova Era. E a hora que nós fomos para lá, eu mais 4 garimpeiros, mais uns 1.000, como eu já falei, e a hora que nós furamos um buraco 4x4,
Quando a gente estava com 1 metro de profundidade, apareceu uns cascalhos e os caras jogavam na minha peneira. Eu com a lama no umbigo, eu era homem ainda, né? Aí Continua. eles jogaram as pá. A hora que eu balancei na água para a gente apurar, cascalho, apareceram gemas de 3 a 10 gramas de alexandrita nobre. Rapaz. 1 grama de alexandrita. Eu não sei, você procura um especialista para você saber. São milhares de dólares. Mas eu não estava tirando para mim e pondo no bolso, não, senão eu era rico. Eu estava tirando para um grupo de fabricianos que tinham juízes, oficiais de justiça e outras autoridades. Eles nos deram a permissão de trabalhar, ficando com 10% da produção. Eu, que é o líder, eu entregava para eles todo dia à tarde as pedras. Nós apurávamos dentro da lama. Então, para mim, esse foi a ocorrência mais espetacular que teve, talvez, no planeta. Você encontrar a alexandrita, cavava 1 metro, não era todos que acertavam, não. O cara estava ali, ó, já dá 3 metros, 2 metros, 3 metros. A gente tirando pedra daqui, lá não tinha. A mesma característica do solo. Incrível. Incrível essa ocorrência. Ah. E outras também, mas essa realmente foi surpreendente. Porque foi a maior ocorrência do alexandrita do planeta. Né? E mexe com toda a economia da região, né, Rossini? Essa é outra questão que tem que ser administrada. Até uns... Ou não? Ou só um fica Não. com a fatia do bolo? Até uns 20 anos atrás, na verdade, as gemas nobres... Lembrar aqui que o Matias chegou. Graças a Deus. Seja bem-vindo, Matias. Mas sobre isso aí, Jadé, na verdade, nós não consumimos pedra. O brasileiro não tem cultura de usar nem pedras. Então, tudo é para exportar. E tudo que é exportado reverte em divisas para o nosso país. Agora, isoladamente, na verdade, você pode contar nos dedos o sucesso de quem bamburrou, ficou milionário, né? Na área de extração, na área de comercialização, Valadares, Teoflotone, tem muito neguinho cheio de dinheiro. E fica quieto. Porque como não tem ação do governo muito em cima, é da cultura. Não ficar divulgando também, não. Comunica direto com o mercado consumidor. Os caras vêm aqui pegar ou levam lá para eles, assim que funciona. Eu pego assim, um dia eu conversando com um amigo meu, aí eu estava falando e tal, ele estava me expondo uma verdade dele. Aí eu peguei um texto, né? Texto bíblico que diz assim, Jesus Cristo falou que um homem ouviu falar de uma pedra muito valiosa. Ele ouviu falar. Ele voltou em casa, vendeu tudo que tinha, tá? E foi em busca dessa pedra. Aí deixa para você entender quem é essa pedra. Fica aí para você pensar aí, examinar bem e ver quem é essa pedra. Aí, com essa pessoa, estava falando que era verdade mesmo, que às vezes a gente fala as nossas verdades e quer sobressair que ela é a única verdade, né? Eu acredito que existe o caminho. Então, por exemplo, eu falei assim com ele assim, se essa verdade, qual é o valor que ela tem? Ele é um valor inestimável. E qual a probabilidade de você espalhar essa verdade? Eu espalho até o último dia da minha vida. Então tá. Você trabalha com pedras preciosas? Sim. Então tá. Qual é a maior pedra preciosa? Ele falou comigo que era a turmalina, Paraíba. Então quer dizer que na sua mineração, você consegue ir lá, vou falar assim, bem leigo mesmo, vamos falar, você arranjou uma pedra lá de 5 quilos. É um valor assim que a gente não calcula.
Uma turmalina Paraíba de 5 quilos. Ah, não, espetacular. Não tem como. Nem tem. Aí eu falei com ele assim, se você encontrar essa pedra, você vai ali na praça e coloca no banco da praça e mostra para todo mundo que você achou essa pedra? Tá me indagando? Não, eu perguntei para essa pessoa. Sim, Ele falou assim, mas aí não, Jair. Aí eu volto assim, né, que buscar primeiro o reino do céu, onde as demais coisas serão acrescentadas. Então, a gente vai lá e vem cá, né? Porque aqui, nesse plano aqui, a gente querendo acumular determinadas riquezas, não estou saindo fora do assunto, não, só estou querendo concluir alguma questão que junta todos os seus tesouros aqui e que ficam aqui. Eu acredito que todo beneficiamento de riquezas, ela deve ser em prol de todos. Isso é um conhecimento assim que a gente ainda está caminhando para isso, né? Caminhando para isso. Porque é fácil eu falar assim que eu tenho uma determinada posse de alguma coisa e só usufruir disto, onde por anos, milhares de anos, tem sido causa de guerra. E em pleno século XXI, por causa de poder, o homem luta por isso, né? Sei que são adereços, né? Às vezes, eu ainda não sei, vocês podem me ajudar aí procurando aí, porque a pedra na indústria, ela tem os seus valores, né? Nós temos o diamante, que ele tem o seu trabalho aí dentro da indústria, dentro do sistema, né? Não é isso mesmo? Então tem as suas probabilidades, mas eu acredito que com todas essas descobertas, que o Criador de todas essas coisas trouxe essas coisas maravilhosas para todos nós, e a riqueza ficar na mão de um só. Não estou sendo socialista, não estou falando sobre democracia, não estou falando nada. É um modo de ver essa questão, que às vezes a pessoa se apega tanto e acaba com a vida dela. A troco de quê? Aí, a primeira pergunta que eu falei, qual o valor imediato de tantas pedras preciosas? Porque eu tenho visto, né, que não é só pedra preciosa, é todas as outras coisas, sabe, Rossini? Todas as outras coisas, né? A pessoa coloca a vida nisso. Eu queria saber, assim, qual a sua visão sobre essas questões assim? Você, 30 anos mexendo com pedra e tal. Acho que eu compreendi. Se não compreendeu, eu repito de novo. Primeiro, Jader, nós falamos com tanta ênfase sobre gemas, nós e todos falamos, diamante, turmalina Paraíba, mas isso é um item numa economia como a brasileira, é desse tamanhozinho, por mais espetacular que seja, em relação à economia brasileira. Porque quem representa uma fatia do PIB brasileiro não são as gemas com todo o seu encanto, com toda essa história, não. Boa. Na verdade, são as grandes minerações de vários minérios industriais, incluindo o minério de ferro. Você colocou uma conotação um pouco política que eu vou aproveitá-la, porque quando eu vejo esse trem de ferro rodando aí dia e noite, cheio de minérios, quando eu era mais jovem, eu tenho um sentimento cívico muito grande. Não tem nada a ver com partido político, mas eu tenho um respeito profundo pelo meu país. E quando eu vejo a falta dos governantes e não observar uma coisa óbvia, que é nós desmontarmos as montanhas de Minas Gerais de ferro e carregarmos ela em natura para o Japão e a China. Não tem nem onde colocar mais, eles compram desertos na Austrália, enterram aqui. Bom, isso é outra história. Então eu acho isso uma loucura, quando nós não podíamos vender minério de ferro, não. A gente devia vender barras de ferro para dar emprego para o nosso povo, siderúrgicas. Então, isso me incomodou muito na minha juventude, de lá para cá. Eu até,
Então, foi bom vocês estão colocar. Apesar de todo esse romântico da pedra preciosa no planeta, mas ela ainda nunca é um item significativo, não. Ela é menos do que a produção de ouro, que é em toneladas. As pedras são vendidas em quilates. Quilate é uma fração do grama. Então, por mais bonito, quem está envolvido com isso não quer dizer que seja apenas um acumulador, um vaidoso, não. Sabe por que eu decidi a me adentrar por atividade mineral? Eu tive a audácia de o segundo vereador mais votado em Frei Inocêncio, de renunciar quando eu pagava aluguel. Eu tinha 2 filhos. Isso não me serve. Então, o que você vai fazer, rapaz? Você não tem capacitação profissional em outras áreas? Aí eu falei, eu vou tentar tirar dinheiro limpo. Que dinheiro limpo é um especialista, um estudioso na sua área, na prestação de bens ou serviços. E eu não tinha essa capacitação. Então, a minha motivação de ser garimpeiro não era para ficar rico, não. Era para ter contato com a natureza e, se Deus me ajudasse, eu teria um equilíbrio financeiro limpo, tirado com minhas mãos e de outras pessoas mais simples até do que eu. Então, é bom discernir isso. Eu espero que... Sim. A sua abordagem foi muito interessante. O que acontece? Eu ia chegar aí, porque você tem uma história assim, bem legal de contar, como você foi lá em Frei Inocêncio, né? Foi vereador e depois... Eu renunciei com 9 meses. Com 9 meses. E eu conversando com um grande amigo nosso, irmão, o nosso querido Geraldo Máximo. Só um minuto. Sim. Eu não quero usar isso como... Eu não devia nem ter usado isso. Porque, para mim, não é nenhum mérito você tentar ser ético, não. É obrigação sua. Sim. Então, não foi nenhum mérito meu. Aí, olha, você entrou aí sobre a questão das grandes empresas mineradoras que tem no nosso país, que há anos, né, essa linha férrea Vitória Minas passa esses vagões de minérios, né? Antes era entregue bruto, né? E sim, lá eles faziam o reaproveitamento e pegava apurava esse mineral, esse minério de ferro, e ali pegava um tanto de outras coisas. Ouvi falar que é um pouco menos hoje. E não posso dizer que você mora na ilha, aqui em Governador Valadares, Ilha dos Araújos. E alguns anos atrás, Governador Valadares, como todas as cidades que são banhadas pelo nosso Rio Doce, foi afetado com os desastres ecológicos causados por essas mineradoras. Muito bom a sua lembrança. É de uma grande responsabilidade. Então, você que fica ali, que é dependente, que o nosso amigo Giovanni te ajudou a refazer uma balsa, onde todas as chuvas de verão está tendo recorrentes enchentes. Tipo assim, a pessoa nem se recuperou naquele mês de uma primeira enchente, está vindo outras. Eu digo assim, como é que é isso, Rossini? Isso é horrível. Talvez eu moro numa ilhazinha, não dá para explicar aqui, mas na verdade eu moro numa ilhazinha colada na Ilha dos Araújos. Então eu tenho eu não tenho documentado, mas eu presenciei o maior desastre ecológico do mundo. E para meu sofrimento, eu já vi situações meio bravas para a vida fora. Quando eu vi uma esteira de peixes dourados desse tamanho, e todas as espécies assassinadas, foi afogada, né? A lama tirou o oxigênio, lama não, dejeto industrial. Então eu presenciei isso, o maior desastre ecológico do planeta. Olha para você ver como é que isso é tratado. Na época, os governos, inclusive, não tem negócio de direita comigo, não, mas o registro da realidade. Na época, o governo de Valadares, de esquerda, petista,
o governo do Estado, petista, o governo federal, a Dilma e a equipe dela fez um sobrevoo em Valadares e voltou alegando que aquilo ali não era de responsabilidade. Eu quero as imagens, fazendo favor, Matias, se puder colocar aqui na tela aqui do desastre ecológico que teve da Samarco. Tá? Procure, por favor. Pode prosseguir, Rossini. Mas muito importante. Olha para você ver os nossos gestores. O maior desastre do mundo ecológico. Os governos municipal, estadual e federal vieram aqui, sobrevoou sobre o Valadares, chegou lá, na imprensa, atinge a imprensa global também, e alegou que aquilo ali tirou a responsabilidade a Vale do Rio Doce, tirou a responsabilidade dela. É um efeito natural, foi uma precipitação fabulosa, nada, foi uma coisa altamente criminosa, que meses depois os organismos internacionais identificaram as causas reais daquela tragédia espetacular, que está até hoje. Os números técnicos, é só consultar, é um volume de milhões de toneladas de dejeto industrial com elementos insalubres ou até perigosos para a saúde. E até hoje está assim. Porque o rio vai levando, tem anos, né? Foi quanto? 2014, eu acho, 15. O rio dia e noite, levando as águas para o mar e carregando. Mas o volume foi tão grande que agora, esse ano, nessas semi-enchentes que teve esse ano, está lá quem mora nas beiradas da Ilha dos Araújos, de outros bairros ribeirinhos, um acúmulo, no meu caso lá que tem uma ilhazinha, lá tem um acúmulo de 20 centímetros de dejeto industrial, vira um tijolo, né? Isso já cimenta no leito do rio. Então, quer dizer, anos depois está até hoje. Hoje se fala sobre indenização às pessoas ribeirinhas, às pessoas, por exemplo, que ficaram afetadas, né? Por exemplo, com a qualidade da água, questão tal. É uma opinião minha, né? Isso aqui é minha. Não tem preço para pagar isso. Não. Né? Nem todo o ouro do mundo. Não estou falando das vítimas, que foi terríveis. As pessoas que morreram por conta disso. Olha como é importante eu trazer para a gente falar sobre a riqueza das nossas pedras preciosas e onde a ganância chega de um determinado grupo, onde vidas não importam. Eu não estou aqui como ativista, eu não estou querendo levantar polêmicas sobre uma questão, nós estamos querendo colocar para pessoas que pensam que dinheiro é esse que eu ganho, que vai pagar isso, mesmo que me pague $1 milhão para cada indivíduo que foi afetado. Não paga. Não paga uma vida. Bom, Jade, aí você está vendo o aspecto, por um lado, da grande empresa que gera dinheiros e dinheiros com a extração do ferro, que é a Vale do Rio Doce. Mas meu irmão, que nós temos que também observarmos até com o mesmo nível de responsabilidade, de irresponsabilidade, o nosso setor público, os nossos gestores, porque cabe a eles exigir as seguranças necessárias, coibir os abusos. Fiscalizações, né? Fiscalização, já. Não, então, eu não quero ser tão ignorante assim, não. Porque nós somos dependentes de toda a extração dos minerais, porque nós utilizamos o que está nesse estúdio aqui, tudo faz parte do mineral que nós tiramos da terra. Muito tudo bem. Que está aqui é aquela Só que questão seja feito de uma maneira sustentável. Sustentável. Como existem países que são rígidos com isso. Claro. Né? A vida
em torno, entendeu? O beneficiamento para todos. Não tem que ser bom só para um ou para um grupo. Tem que ser para todos. Tem que ir dar o micro ao macro, né? Essa é uma responsabilidade, Jade, que ela exige uma chamada mudança de paradigma, que é mudança de modo de pensar a vida, e envolve as atividades econômicas. Porque a questão do acúmulo monetário, riqueza material, crescimento econômico, sem o desenvolvimento humano, sem a proteção de fontes de energia para gerações futuras, é uma grande burrice, né, Jade? É uma ignorância, né? Então, já estamos caminhando para poder agredirmos menos, né? Porque a ONU tem mais de 2.000 cientistas, garotos de 20, altamente cientistas em todas as áreas, que faz os relatórios anuais e apresenta para os governos. Só que eles batem os papos lá, mas, na verdade, eles não colocam em prática as ações daquilo que nós falamos, de sustentabilidade, né? E até hoje, mas estamos caminhando, está melhorando. Ainda estamos ainda nas informações, pior, né, Jade? Com certeza. Já foi muito pior. Muito pior. Isso? Se a gente está destacando essas coisas, que nós temos tem mais informações do que ações, né? E a gente também, quando a gente vai tomando consciência dessas coisas, eu não vou esperar que a minha prole, meu futuro, tenha consciência disso. E a partir de mim, que eu tenho que ter consciência dessas coisas, e nós vamos mudando esses paradigmas. Porque nós vivemos hoje, o que passamos todo, uma sociedade doente. Doente em todos os gêneros. Fisicamente, neurologicamente, e aí vai. Mas eu quero deixar outro ensejo para a gente ficar mais um pouco mais leve, que isso é só em questão de informação. Informação, o quanto que nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. Eu falo assim que a gente está num restaurante, sabe, Rossini? E você pode se lambuzar, pode comer e tal, mas quando sair você tem que pagar. E às vezes a gente está pagando um preço assim, que a gente fala assim, eu não poderia passar por isso, mas aí vai ver lá. Eu ouvi de um grande pensador falando assim, que eu não... As pessoas falam que duas coisas que não existem é o futuro e o passado. Eu falo assim, o futuro vai ser dependendo daquilo que eu estou fazendo no presente, porque o presente ele é assim, instantâneo, né? As coisas que estão acontecendo no meu momento fisiológico do meu corpo está acontecendo agora. O meu respirar, a minha corrente sanguínea, o batimento do meu cardio e assim sucessivamente vai no agora. Mas o passado, eu não posso voltar ao passado, os erros que eu faço, mas eu posso aprender com esse passado para mim trabalhar agora o presente e para o futuro ser melhor. É como plantar o que você faz lá tratando daquela ilha. E nisso, deixando as coisas assim um pouco mais tênue, mais leve, você é um amante de Governador Valadares e tem um amor assim bem crescido no Rio Doce, ao qual já fez até poemas, né? E eu esqueci de te pedir para trazer, se você aí tiver de cor, eu gostaria que você recitasse desse amor que você tem por essa terra e por esse afluente. Tem tempo que eu não... Mas pode falar com suas palavras, depois eu coloco o seu poema embaixo aí para todos lerem. Não, mas seria mais ou menos: certa vez uma veia nobre da terra caminhava impávida, levando vida até o mar. Certo dia, a ignorância da época... Não. O Rio Doce, nobre Rio Doce, não sei se é essa palavra, o Rio Doce caminhava
Não, o Rio Doce, Mata Atlântica é... Não, peraí. Ai, fica tranquilo, nós temos todo o tempo do mundo. Certa vez, uma veia nobre da terra caminhava impávida, levando vida até o mar. Mata Atlântica era sua amante. Ele se adentrava nela, pulsando vida no ar. O poema, eu acho que é um registro interessante sobre o Rio Doce. Eu não vou recordar aqui, mas foi eu que fiz em 2005. Olha. Realmente foi uma relação muito íntima com o Rio Doce, porque, na verdade, o Rio Doce, o rio, é uma veia da nossa terra, né? Olha a capacidade que tem um rio como o Rio Doce. Aquele volume de água correndo em direção ao mar, são 800 quilômetros até onde nasce, até deságua, e dos lados ele fomenta a vida, ele umedece, né? Então, para mim, o rio é uma veia nobre da terra. Quanto tempo você está ali morando naquela ilha? E 20 anos já. 20 anos. Uhum. 20 já anos. Viu muita coisa? Na verdade, já fez muitos poemas, então, não somente isso. Quando eu mudei para lá, aí eu estava até muito ligado, né, aos músicos de Valadares. Eu frequentava muitos bares, que tinha, inclusive, o grande mestre Jader, né, com a sua competência musical e outros. Então, eu ia lá para me divertir. Aí tinha um poeminha, né? Certa vez um homem... Como é que é? Certa vez um homem viajante, de mãos calejadas, comprou uma ilha, fez nela um trono de pedra e pau, sentou nele e assuntou. Então, aí eu estava com o tempo, né? Peraí, né? Tinha trabalhado muito, né? Sim, sim. Então, de vez em quando vem uma reflexão, né? Sim. Deus já me deu. Não tem nada de ser poeta, não. Né? Apenas sintetizar em ritmo poético alguma reflexão. Que legal. Nunca tive audácia nem de ser literário, poeta, nem nada disso. Eu vejo assim que você, Rossini, você é uma peça fundamental na nossa cidade e, para mim, como amigo, irmão, isso é muito importante. Eu quero agradecer você, meu querido, por essa breve conversa. Eu quero trazer você em outras situações, se assim você quiser, para a gente explanar mais coisas, tá? E para você que está em casa, olha, esse rapaz aqui tem uma história de vida muito linda, tem um coração gigante. E eu sou feliz de você ter sua amizade, tá, Rossini? Eu quero que você deixe as suas considerações finais para essas pessoas que vão poder te ver esses dias, esses anos, os seus filhos, seus netos, sua família. Quando eu te vi no meio dos músicos no Manacá, que era um bar muito conceituado aqui, eu vi a sua atitude, a sua capacidade musical e aquela chamada empatia que chama, né? Mas hoje, o nosso amigo Giovanni me convidou para vir aqui e a hora que eu entrei no seu estúdio com um aparato técnico, eu vejo sempre em você também uma pessoa muito cuidadosa com o que você faz. Eu até ainda virei para você, quando eu olhei assim, eu não entendo nada desse aparato técnico, eu falei assim, ué, Jair, você agora só tem que agradecer a Deus e pedir uma boa morte. Porque, na verdade, está tudo bem. Esposa maravilhosa, estrutura, ok. Capacidade, você tem... uma das coisas que em outra encadernação, vou pedir a Deus para me dar talento musical, que isso eu não tenho, não sei tocar nada. Né? Então, quando eu vejo um artista como você, brinca com o instrumento, é isso aí. E você agora, com esse seu alto investimento, com esse, tanto econômico, pecuniário, quanto amoroso,
que você não está aqui para ficar milionário. É fácil compreender isso. Então, Valadares, você está dando uma contribuição para a nossa região se manifestar os seus valores culturais e outros, e tantos outros, como econômicos. Então, eu tenho que bater palmas e esperar que você tenha um retorno, um conforto com esse seu esforço, essa sua dedicação. Quanto a mim, é isso aí. Então, dessas mãos assim, quero te agradecer. Sempre lembrando o primeiro livro que você me mostrou na sua casa, de Doim, e eu como acupunturista, eu falei assim, isso é muito lindo, né? E outras coisas mais. Rossini, gratidão, tá? Essa manhã aqui foi enriquecedor. A sua presença, a sua fala, e estamos aqui sempre juntos, tá, meu querido? Sim, senhor. Saravá, namastê. Quero falar para você, fica só mais um pouquinho, tá? Não esquece de dar seu like, é muito importante. Seu like ou seu dislike. Você compartilhando esse canal, a gente precisa hoje chegar aos 1000 inscritos. E esses inscritos são assim de inteiro valor para nós. Por quê? Queremos fazer essas entrevistas ao vivo, para chegar assim e falar assim, ó, bom dia, que são tantas horas, dia tal, para que você fique assim, nó. Mas também vai ficar registrado para a posteridade. Imagina agora, o meu querido, o neto do neto dele, mostrar o avô dele, olha uma coisa riquíssima. E nós estamos registrando histórias. E eu quero te dizer, fechar esse nosso sexto, olha Matias, hein Léo? Ô Giovanni, sexto podcast. Não falei que nós ia chegarmos assim, nós estamos indo de força, de passos firmes. Não presto, tudo no seu lugar. Para levar para você essa palavra aqui, ó. Você é um abençoado de Deus. Segura firme, nós vamos vencer. Aquele problema aí, ó, que não é problema, é uma situação para o seu crescimento, uma oportunidade para você crescer. Que Deus te abençoe. Muita luz, muita paz e muito amor para você, meu querido. Nós te amamos, tá? Então leve o amor. Gratidão.